a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que você seja alcançado neste momento por uma unção muito especial de Deus. Mais uma vez estamos juntos aqui neste domingo. Estivemos já pela manhã, às 10 horas, uma ministração especial ao seu coração, baseado no profeta Jeremias. No culto das 5 da tarde, 17 horas, tivemos a reprise de um dos nossos cultos, onde falamos sobre ansiedade e como vencê-la. E agora, 19 horas, estamos novamente aqui para ministrar ao seu coração. Eu peço que você tenha toda a atenção, toda a reverência, e que este momento realmente, embora esteja na sua casa, no seu lar, seja voltado para o culto a Deus. É como se você estivesse aqui no santuário, como se você estivesse aqui no templo. Estamos aqui para louvar ao Senhor, para bendizer a Deus. Você está na sua casa, é como se estivesse aqui. Então fique concentrado em tudo que acontecer. Cante conosco, ore conosco, receba a palavra neste momento em nome de Jesus. Antes do período de louvor, de adoração ao Senhor, quero dar alguns avisos a você. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa noite de oração. Amanhã, segunda-feira, noite de oração, que será conduzida pelos seminaristas e pastores da Central, onde estaremos juntos orando a Deus 1 hora ininterrupta. Das 19h30 às 20h30, estaremos aqui clamando ao Senhor. Sabemos da situação difícil que temos passado, situação complicada. No estado de Minas Gerais, 3 regiões, tudo fechado devido ao Covid, crescimento dessa pandemia. Estado de São Paulo, todo fechado, cultos proibidos devido à pandemia neste momento, situação difícil. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar a Deus por isto. E amanhã, segunda-feira, nós estaremos 1 hora orando especificamente. Todos os pastores, seminaristas, vamos orar especificamente por uma cura, por uma intervenção de Deus. Será 1 hora seguida de oração. Você pode estar conectado conosco, você pode estar orando aí do seu lar, e vamos buscar a face de Deus em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira nós temos o nosso oásis, uma mensagem de conforto, de esperança, uma mensagem abençoadora em meio aos desertos da vida. O decreto do Estado do Paraná vai até o dia 17. Cremos que na próxima quarta-feira já podemos ter a nossa reunião presencial. Vamos estar buscando a Deus, buscando a palavra do Senhor, orientação de Deus, oásis, um momento de refrigério, um momento de bálsamo. Coloque na sua agenda, toda quarta-feira, estar na igreja, para ouvir a mensagem, para interceder uns pelos outros, para cantar, para louvar e ser edificado em nome de Jesus. Todas as nossas mensagens também, você pode baixá-las, todas as mensagens da igreja aqui, você pode baixá-las no seu celular, no seu aparelho, e ouvir todas elas. E o áudio, você pode ter o áudio de todas as pregações, e você será com certeza abençoado por meio das nossas mensagens. As mensagens pregadas aqui na igreja, as mensagens que eu ministro aqui. Temos também o Ministério My Family também, que o pastor Leonardo tem ministrado aos sábados. Esteja conectado. Temos aí o trabalho dos adolescentes também, dos jovens, da juventude da igreja. É uma grande bênção. Muitas pregações, muitas mensagens. Fique conectado em nossas redes sociais. Com certeza você será impactado em nome de Jesus. Neste momento que estamos vivendo, é a hora de praticarmos a palavra do Senhor. É a hora de cuidarmos uns dos outros. Cuidar um do outro. Cuide muito bem um do outro. Cuidando uns dos outros. Eu quero apresentar para você aqui que Deus nos chamou ao cuidado mútuo. Deus nos chamou ao cuidado mútuo. Cuidar um do outro. Fortalecer um ao outro. Praticar a oração, a ação, uma palavra, um aconselhamento, uma orientação. Como isso? Você vai estar orando, aconselhando, tendo comunhão, cuidado, mensagens, ligações.
Então, destaca esta frase para você aqui, ó. Volto aqui para você. Cuidando uns dos outros. Exerça esse ministério. Ligue pelo menos para 2, 3 pessoas e você poderá abençoar essas pessoas. Você poderá somar na vida dessas pessoas, abençoando através de uma oração, de uma palavra de ânimo, fortalecendo. Muitas pessoas estão desanimadas nesta hora. Eu queria contar com você, voluntariamente, ligue, durante a semana, no mínimo 3 pessoas, faça uma oração, dê uma palavra de incentivo, vamos fazer uma grande corrente de auxílio mútuo e cuidado mútuo. Conto com você como voluntário neste grande ministério, nessa grande obra. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. Vamos orar, depois vamos louvar ao Senhor, em seguida receberemos a palavra. Lembrando ainda que você tem nos perguntado aqui, você pode consagrar o seu dízimo, a sua oferta, através do Pix da igreja. Consagre regularmente o seu dízimo, a sua oferta, abençoando a obra do Senhor, abençoando e devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Contamos com você. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por este momento. Obrigado ao Pai por esta riquíssima oportunidade. Que sejamos edificados, mas que acima de tudo, que o Teu nome seja glorificado. E que a Tua palavra, que será ministrada hoje, não volte vazia, mas possa gerar tudo aquilo que o Senhor designou para gerar. É a nossa oração, é o nosso pedido, que lhe fazemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Quanta coisa boa acontecendo aqui na igreja, amados. Vamos exaltar, lembrando, sábado também a gente tem um culto online do Drops, tem depois pelo canal do My Family uma mensagem para você. A gente está sempre, o tempo todo, essa é a batalha nossa, te dar uma força e levar fé para você. Há um Deus que é poderoso, há um Deus que é santo. Vamos começar cantando esse hino. Santo, 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 Deus onipotente. Aleluia! Celebre comigo! Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome confessou. Diga! Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo. Só
Aleluia, louvado seja o Senhor. Como é bom cantar desse Deus. Ele não é igual a nenhum outro. Ele é um Deus que pode te abençoar, e a gente vai cantar isso. Vamos abençoar uns aos outros. Aí na sua casa, olhe para um e para outro e celebre, cante ao Senhor em alegria. Deseje a bênção de um para com os outros. É isso que nós queremos. A Bíblia diz isso, que a gente tem que dar bênção uns para com os outros. Sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Da chuva em teu rosto, como brilha lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus lhe envolve em seu amor. A gente pode abençoar uns outros, porque o Espírito está conosco. Nós somos abençoadores, amados. Nós somos abençoadores. Amém? Vamos celebrar o nosso Deus. Vamos mais uma vez declarar que Ele é santo, poderoso. Vamos cantar com alegria. Traga graça para o seu lar. Santo, poderoso, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer a de mim, Deus da és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus.
Santo Deus tu és. Oh, oh, oh. Diga quem é o nosso Deus nessa noite. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom, Senhor. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a Ele, só Ele. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Como é bom, oh, oh. Glória a ti, Senhor. Queremos sempre te bendizer, queremos sempre te adorar, queremos sempre glorificar o teu nome. Não deixe de celebrar esse Deus, igreja. Aleluia, aleluia. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor, porque tu és grande e poderoso. Essa música é tão profunda, é tão linda, é tão forte. Convido você a cantar com todo o seu coração. Deixa o Espírito Santo entrar, falar com você, agir na tua casa agora. Oh, Pai. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Ele é na cidade do nosso Deus, o Santo. A alegria de toda o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos nessa noite, Senhor, a tua igreja em casa, em qualquer lugar do mundo, te adora. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Você confia no amor do Senhor? Você confia nesse amor? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O mundo, Senhor, não está à deriva. Nós sabemos quem que governa esse mundo. Nós sabemos, Senhor, quem sustenta esse mundo. Nós sabemos, Senhor, quem dirige a história. A história é conduzida por Ti, Senhor. Só Tu tem o ponto final. Está na Tua mão. Tu és o Alfa e o Ômega. E nessa noite nós estamos aqui para declarar: confiamos no Teu infinito amor, Senhor. Amor que não poupou Seu Filho. Amor que se entregou por nós sendo ainda pecadores. Ah, Pai, esse amor vale a pena confiar, vale a pena se entregar, vale a pena depender de Ti, Senhor. E que possamos nessa noite, Senhor, ouvir Tua voz, a Tua palavra e realmente, Senhor, nos prostrar e dizer: vale a pena, eu quero viver, servir, confiar, andar nos Teus preceitos, Senhor. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Graças a Deus. Você está do seu lar, nos acompanhando, juntos adorando ao Senhor. E agora vamos receber a orientação da palavra. Como temos feito esses dias, eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo. Você que está com o seu aparelho celular, se puder substituí-lo pela palavra de Deus, pela Bíblia no papel, para poder acompanhar. Pegue uma caneta, destaca texto e vamos juntos ler, meditar na palavra de Deus. O texto escolhido para esta oportunidade é o profeta Isaías, capítulo 1. Abra comigo lá, profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Embora esteja escurecendo, vou pedir à técnica um fundo mais animado, né? Esse aqui está parecendo um culto fúnebre. Vamos colocar uma coisa mais viva. Isaías capítulo 1. Profeta Isaías capítulo 1. Na pandemia com um fundo desse a gente até desmaia, né? Vamos colocar uma coisa mais viva, mais alegre, mais radiante. Você está com a sua Bíblia já? Isaías capítulo 1, profeta Isaías capítulo de número 1.
Pegue uma caneta, um destaca-texto e vamos compartilhar a bendita palavra de Deus. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem fala é o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado semelhantes a Gomorra e a Sodoma. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Se enquanto multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, prenteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai, fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra, que sejamos edificados. Perdoa os nossos pecados, falhas, erros, tudo aquilo que possa nos impedir de sermos usados por Ti, Pai.
fala o nosso coração, edifica quem nos assiste neste momento. Eu lhe peço, em Cristo e por Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, está com a sua Bíblia? Está com uma caneta? Um papel? Está com texto? Veja que o profeta Isaías é o maior profeta do período do Velho Testamento. O maior profeta. Tem mais capítulos, que mais escreveu, que mais discorreu, nos seus 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Este homem de Deus, como boca de Deus, ele traz uma palavra à nação. A palavra de Isaías é uma palavra de um homem de Deus a esta nação escolhida pelo Senhor, a essa nação separada pelo Senhor. Isaías está aqui ministrando, nessa visão de Isaías que ele teve, uma visão a respeito de Judá e Jerusalém, diz o verso 1, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, eram reis de Judá. E o verso 2, Isaías, ao receber esta visão, ele diz: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Nessa visão do profeta que ele tem de Deus, quem está falando é Deus. E veja que coisa impressionante, que coisa extraordinária, tremenda, quando Deus fala, Ele pede não só para a terra dar ouvidos, mas também os céus. Dá ouvidos, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Então os céus precisam ouvir esta mensagem. A terra precisa ouvir esta mensagem. Então a mensagem do profeta, ela era tão urgente que os céus tinham que parar, a terra tinha que estacionar, todos tinham que parar para darem ouvidos a esta palavra. Se tinha que haver uma paralisação para ouvir, todos, independente daquilo que estavam fazendo, daquilo que estavam deixando de fazer, não importava, porque agora Deus tinha uma palavra para a nação, Deus tinha uma palavra para o povo, e Ele convoca não só a terra, mas os céus, para ouvir o recado de Deus, o qual o grande profeta Isaías recebera por meio de uma visão, por meio de uma revelação. E veja e perceba neste texto que nós lemos que Deus começa a falar sobre culto, Deus começa a falar sobre atos de adoração. Por exemplo, lá no versículo de número 12, ele fala de pessoas pisando nos átrios do Senhor. No versículo 11, ele fala de sacrifícios, ele fala de holocaustos, de carneiros, gordura de animais cevados, ele fala de sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes, animais cevados. O que eram os animais cevados? Eram os animais que eram separados para serem consagrados, para serem levados ao culto, e as pessoas ali tinham uma atenção especial para preparar o seu animal, para consagrá-lo, para sacrificá-lo ao Senhor, naquele momento de culto, de celebração. O versículo 13 fala de ofertas. O versículo 13, além de falar das ofertas, ele fala também para nós aqui das festas da lua nova, de sábados. Ele fala da convocação das congregações.
ele diz do ajuntamento solene. Verso 14 fala da lua nova. Verso 15, pessoas estendendo as mãos, pessoas multiplicando as suas orações. Então, baseado nestas expressões bíblicas, baseado nestas palavras do profeta, ele está trazendo uma mensagem àqueles que faziam sacrifícios, àqueles que praticavam a sua religiosidade, aqueles que não eram negligentes quanto à sua religiosidade, quanto à sua vida religiosa, quanto à sua vida sacerdotal, quanto à sua vida sacrificial. Pessoas não estavam negligenciando o culto, não estavam negligenciando as celebrações, porque havia congregações reunidas e havia convocação para as congregações, para os ajuntamentos. Eu fico imaginando aqui o profeta Isaías presenciando aqueles cultos do período do Velho Testamento, aonde muitas pessoas vinham dos lugares mais distantes. Elas chegavam ao templo, cada um trazendo os seus animais, cada um trazendo os seus objetos, os seus utensílios, outras coisas mais, para prestarem um culto a Deus, numa grande reunião solene, num grande ajuntamento de pessoas. E ali, como eu disse e repito para você, elas erguiam as suas mãos, ali elas multiplicavam as suas orações. As orações eram multiplicadas. Oração de manhã, à tarde, à noite. A Bíblia diz no profeta Neemias que houve um período que as pessoas oravam uma quarta parte do dia. Elas oravam, elas buscavam, elas intercediam, elas clamavam. Então as pessoas que estavam realmente buscando, exercendo a sua espiritualidade. Nós sabemos que o ser humano é um ser espiritual. Nós sabemos que o ser humano é um adorador. Ele adora. Se ele não adorar a Deus, adorará o pau, a pedra, o gesso, o barro. Porque nós, como seres humanos, somos adoradores. Nós somos seres religiosos. Nós praticamos a nossa religiosidade. Mas o mesmo texto sagrado da palavra de Deus vai dizer que Deus, ao ver tudo isso, que Deus, ao ver todas estas coisas, Deus, ao presenciar todas estas coisas, Deus estava farto. Verso 11 diz: estou farto dos holocaustos. No versículo 14 diz: estou cansado de as sofrer. No versículo 15 diz que Deus escondia os olhos. Quando as orações eram multiplicadas, Deus, Ele simplesmente não as ouvia. Então os ouvidos de Deus estavam desligados às orações. Os olhos de Deus não estavam ali atentos àquele clamor das pessoas, aquela intercessão, aquela busca que as pessoas estavam fazendo no exercício da sua espiritualidade. No versículo de número 12, Deus até chega a dizer: quem vos requereu o só pisardes os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso, diz Deus, é abominação. As festas de lua nova, os sábados, não posso suportar. Eu não quero mais isto, eu não almejo mais isto, eu não desejo nada destas coisas. Isso me faz lembrar Malaquias capítulo 1, versículo 10, onde Deus chega a dizer: oxalá houvesse entre vós quem fechasse as portas do templo. Oxalá houvesse entre vós quem trancasse as portas da igreja, para que debalde não acendesse o fogo do meu altar. Veja que coisa interessante, fechar as portas das igrejas. Não é o que nós temos vivido hoje? Não é o que nós temos passado hoje? As igrejas fechadas, as portas trancadas.
multidões que antes reuniam, hoje não pode mais, cada um no seu lar, cada um na sua casa, cultos apenas online, para as igrejas que realizam os cultos online, maioria delas não fazem, maioria das pessoas se contenta em mandar uma devocionalzinha via WhatsApp, sem dedicar tempo para um culto online, com todo o preparativo necessário. Então veja que Deus queria que alguém fechasse a porta. Diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu percebo que ali eles estavam exercendo uma religiosidade, eles estavam exercendo um sacrifício, fazendo todos os atos do culto, todos os atos da adoração, todos os tipos de culto realizados, mas isto não estava gerando efeito algum. Se não estava gerando efeito, toda esta religiosidade, todo este sacrifício, toda esta consagração, entre aspas, toda esta dedicação, separar, cevar novilho, levar novilho, matar novilho, sacrificar novilho, derramar o sangue de novilho no altar, fazer intercessão, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, etc. Tudo isso estava sendo em vão. Pensemos hoje, pensemos juntos neste momento, que possamos refletir nesta religiosidade sem sentido, nesta religiosidade inútil, nesta religiosidade vã, nesta religiosidade que não gerava efeito algum. Repito, nós somos seres adoradores, nós somos seres espirituais, e nós somos chamados para adorar, nós somos chamados para buscar a face de Deus, a direção de Deus, o direcionamento de Deus. Mas quando que ocorre uma religiosidade sem sentido? Quando que ocorre uma religiosidade inútil? Quando o nosso sacrifício, a nossa busca, o nosso ajuntamento, o nosso congregar, o nosso sacrificar perde totalmente o sentido de o ser, o sentido de todas as coisas. Eu quero trazer a você algumas coisas principais, maravilhosas, ensinamentos do texto. Lembrando antes de eu citá-las, que toda pregação, todo ensino, toda ministração tem que nos levar a uma ponderação, tem que nos levar ao pensamento. Se você ouviu a mensagem e aquilo não gerou pensamentos, se aquilo não gerou ideias no seu coração, se aquilo não te motivou para ideias, para pensar, para raciocinar, para programar alguma coisa, se aquilo não mexeu com o seu coração, se aquilo não mexeu com as tuas entranhas, aquilo não teve validade também. Eu espero que hoje você seja tocado pela palavra do Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. A religiosidade sem sentido, a religiosidade vã, a religiosidade inútil, acontece quando? Em primeiro lugar, quando ela não gera intimidade com o ser de Deus. Quando não gera intimidade com o ser de Deus. Veja comigo na Bíblia o que Deus diz no versículo 2, que Ele havia criado filhos, Ele os havia engrandecidos, mas os filhos se revoltaram contra Deus. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Verso 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, não entende. Israel não tem conhecimento, o meu povo falta entendimento. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura. É muito interessante esta figura que o profeta Isaías usa. É muito interessante esta figura que Deus traz
nos lábios do grande profeta Isaías. É muito interessante esta figura, onde ele usa aqui a figura do boi, ele usa aqui a figura do boi, ele usa a figura aqui do jumento, a figura do boi e a figura do jumento. Olha que ele fala, o boi, ele conhece o possuidor. Eu não sei se você já esteve em zonas rurais, uma zona rural, onde há bois, criação de gado, principalmente em lugares mais distantes. No passado tinha aqueles bois de carro, e o dono falava com o boi, o dono chamava o boi pelo nome. Nascia ali um boi, ou comprava um boi, ele dava um nome ao seu boi. Ou comprava um jumento, um animal, vamos dizer também um cavalo, ele dá um nome ao seu animal. E as pessoas chamam o animal, e as pessoas gritam o nome do animal, e o animal não dá atenção, o animal não liga, mas chega o dono, e o dono chama o animal pelo nome. O dono, ele dá um grito chamando o animal pelo nome, e às vezes nem fala o nome do animal, ele assobia, ele dá um assobio, e ao dar, o animal escuta aquele assobio, ou a voz do seu dono, de onde ele está, ele vem correndo, ele vem em direção ao seu dono, ele obedece ao seu dono, porque ele conhece o seu dono, ele conhece o seu possuidor. Um animal conhecendo o seu possuidor, que contraste do texto sagrado, porque o texto sagrado diz que Israel não tinha conhecimento, Israel não conhecia a Deus, apesar dos sacrifícios, apesar dos atos rituais, apesar do legalismo, do ritualismo, tomado pelos códigos, tomado pelas normas, tomado pelos ritos, tomados pelas cerimônias, tomado por tudo que a legislação dizia no ato sacrificial, mas aquilo não estava gerando intimidade com Deus, aquilo não estava gerando comunhão com Deus. Eu abro aqui um parênteses para ler com você, lá no profeta Jeremias. Se você puder abrir, eu já volto em Isaías. Jeremias capítulo 2, o versículo 8, para destacar uma expressão bíblica, uma expressão interessante e até que mexe com o coração nosso. Jeremias 2, versículo 8, olha o que diz, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Preste bem atenção no que vem a seguir. E os que tratavam da lei não me conhecem. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa nenhum proveito. Os que tratavam da lei não me conheceram. Deus dizendo por meio do profeta Jeremias 2, versículo 8, pessoas que estavam tratando da lei sem conhecimento do Senhor da lei, pessoas que tratavam da lei e que não conheciam a Deus, pessoas que eram legalistas, pessoas que eram ritualistas, mas não tinham conhecimento de Deus. Nós podemos ir no Novo Testamento também, a história do apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, antes da sua conversão, antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo. Diz que Saulo era um perseguidor ferrenho da igreja. Paulo se chamava Saulo, ele ia de casa em casa perseguindo, maltratando, prendendo os cristãos, colocando os cristãos no cárcere. Eles eram presos, judiados por meio de Saulo. E Saulo julgava com isso estar atribuindo culto a Deus. Saulo conhecia a lei, era criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo o que a lei do período Velho Testamento, a lei veterotestamentária dizia, sabia de todas as coisas, mas Saulo não conhecia o Senhor, Saulo não conhecia a Deus. Meu amigo, minha amiga, se a sua religiosidade não tem gerado em você conhecimento íntimo de Deus, se você não consegue discernir a voz de Deus, se você não consegue ouvir a voz do Senhor, a sua religiosidade, ou ela é ritualista, ou ela é cerimonial, mas ela não
é bíblica. Ela é legalista ou ritual, mas não é bíblica, porque a religiosidade bíblica, o ato de adoração, tem que nos aproximar cada vez mais da pessoa de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. João diz: aquele que eu ouvi, aquele que eu vi, aquele que eu contemplei, aquele que as minhas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, aquele que a vida se manifestou nele, aquele que a vida estava nele, a vida que é a luz dos homens. Ou seja, João exercia uma religiosidade que gerava nele conhecimento íntimo de Deus. Se a sua religiosidade, meu amigo, minha amiga, não tem gerado conhecimento de Deus, se a sua religiosidade tem sido transformada, resumida em apenas em atos rituais, atos cerimoniais, ela perdeu o sentido, ela precisa ser refeita, ela precisa ser mudada, porque Deus quer que você possa conhecê-lo, que você ouça a voz de Deus, que você conheça a Deus, que você saiba quem é Deus, e quando de fato é Deus falando ao seu coração, quando é Deus instruindo a sua vida. Quantas e quantas pessoas frequentam igrejas, quantas e quantas pessoas não perdem um culto nas igrejas espalhadas pelo mundo afora, mas elas estão ali apenas para cumprir atos cerimoniais. É todo um ritual, é todo um processo de entrada, é o prelúdio, é o pós-lúdio, é isto, é aquilo, é o amém trips no final, é não sei o quê, é o momento de contrição, é o momento do senta-levanta, é o momento de 10 minutinhos de pregação mecânica, vazia, sem sentido, de uma decoreba, é aquele ritual todo em 10, 15, 20 ou 50 minutos no máximo e termina. Ou seja, a pessoa cumpriu um ritual, mas ali ela não conseguiu ouvir a voz de Deus, ali não foi tocada pelo Espírito Santo, ali não deu liberdade à ação divina, ela não adorou a Deus de coração e alma, ela apenas cumpriu um ato ritual. Quantas igrejas, quantas pessoas caíram neste ritual, e as pessoas falam: não tem sentido ir à igreja, pois sempre é a mesma coisa. Agora imagina você, Deus lá do céu olhando para este povo de Isaías, para este povo do Velho Testamento, para a nação de Israel, naquele ato de culto, tanto sangue derramado no altar, tantos animais sendo mortos e sacrificados, um após o outro, e tudo aquilo havia perdido completamente o sentido, e Deus olha e fala: estou cansado dessas coisas, estou cansado. Quando eu dei as minhas normas, quando eu dei as minhas orientações, não era para virar um ritual, não era para virar um ato cerimonial, fazer por fazer, perdendo o sentido, perdendo o objetivo, ir por ir. Mas a nossa religiosidade, se ela não gera conhecimento íntimo de Deus, ela está totalmente sendo algo inútil, sem valor, sem importância, e tem que ser reformada, tem que ser feita, refeita, tem que ser restaurada em nome de Jesus. Em segundo lugar, a religiosidade sem sentido não é só aquela que não gera conhecimento íntimo de Deus, mas a religiosidade sem sentido é aquela que não gera cura de nossas feridas. Veja o texto sagrado no versículo 5, diz assim: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, cidades consumidas pelo fogo, lavoura estranhos devoram, terra devastada, e por aí vai.
Veja que diz o texto que a cabeça, toda a cabeça estava doente e todo o coração estava enfermo. Isto, cabeça doente, coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, só há feridas. Essas feridas, contusões, chagas inflamadas, elas nem são espremidas, nem são atadas e nem amolecidas com óleo. Não recebe tratamento diante da enfermidade, não recebe tratamento diante da doença, a doença da mente, a doença da alma, a doença do coração, as doenças psicossomáticas, as doenças físicas, as doenças mentais, as doenças emocionais e tantas outras doenças que ocupavam, que fazia morada na vida deste povo, que fazia morada na vida desta nação. Embora adorando, embora sacrificando, embora no ritual, embora no cerimonial, embora atendendo a uma convocação solene, embora atendendo uma convocação para ajuntamento das grandes congregações, todos juntos, mas ao mesmo tempo, embora juntos, todos enfermos, todos machucados. Quantas pessoas assim estão nos dias atuais? Estão nos cultos, estão nas celebrações, estão nos rituais, estão na Páscoa, no culto de Natal, culto de virada de ano, culto de aniversário, cultos de bodas, cultos dominicais, escola dominical, células, celebrações, adorações, etc. Mas as pessoas continuam enfermas. Há crise de identidade, há enfermidades, há doenças no coração, há doenças na alma, são depressões profundas que as pessoas passam, são traumas, são mágoas, são ressentimentos, são reservas um com o outro, brigas, discórdias, facções, divisões, intrigas, ódios, raiz de amargura, doenças da alma, doenças do coração, doenças da mente, mas estão adorando, elas estão entre aspas adorando, elas estão entre aspas cultuando. Ora, se a nossa religiosidade, se o nosso ato de prestar culto ao Senhor não gerar em nós cura dos nossos traumas, cura das nossas doenças emocionais, físicas, espirituais, mentais, doenças do coração, se não gerar cura, não nos levar a liberar o perdão e continuarmos na rebeldia, continuarmos na mágoa, continuarmos nos ressentimentos de uns para com os outros, continuarmos com raiva um do outro, fazendo acepção de pessoas, distinção de pessoas, gostando desse, odiando aquele, nas panelinhas, nos grupinhos, etc, a nossa religiosidade não tem sentido algum, porque a Bíblia diz, quando trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que tem alguma coisa contra o teu próximo, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E após reconciliar-te com o teu irmão, volta e faz a oferta. Deixe Deus esperando, reconcilia-te um com o outro, e após se reconciliar um com o outro, você volta, e porque Deus não pode mais ficar esperando, e você faz a sua oferta, o seu culto, o seu ato de adoração. É por isso, meu irmão, minha irmã, que em cada culto, em cada cerimônia, em cada adoração, em cada celebração, em cada reunião, em cada momento, nós quando entramos de um jeito, mas devemos sair de outro. Nós não podemos sair do mesmo jeito que nós entramos, nós não podemos sair do mesmo jeito que ali chegamos. Se você vai num culto e termina o culto, você sai xingando, você sai brigando com este, com aquele outro, xingando este, aquele outro, sai revoltado, sai magoado, sai ferido, sai cheio dessas doenças que diz a Bíblia aqui, contusões, chagas inflamadas. Você não permite que Deus possa lhe curar, espremer, atar, amolecer, derramar o óleo, trazer frescor à sua vida, trazer cura à sua mente, trazer cura à sua alma. Você não permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração,
então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todo o ato cerimonial, toda a celebração foi apenas uma mera ilusão, foi uma rotina, foi frieza espiritual, foi uma rotina sem entusiasmo, foi uma rotina mecânica, vazia, sem sentido, porque é diante de Deus, é na presença do Altíssimo, é na presença do Santo dos Santos, é na presença do Eterno, que nós somos curados, somos restaurados, somos lapidados, somos moldados, somos purificados e nos transformamos numa nova criatura, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então reveja teu ato de culto, reveja teu ato de adoração, reveja teu ato de buscar ao Senhor, reveja a tua espiritualidade, para não ver e perceber que você não está permitindo ser tratado por Deus, mantendo um coração empedernido, mantendo um coração de pedra, um coração impenetrável. A palavra está chegando, a palavra está sendo ministrada, a palavra está indo de encontro às suas necessidades, de encontro aos seus traumas, mas você se fecha, você se tranca e não deixe que a palavra te alcance, chegue no teu coração para mudar a tua alma, para mudar o teu coração. Se a seu ato de cultuar e celebrar não gera cura, você está praticando uma religiosidade vazia. Em terceiro lugar, meu amado, minha amada, quando a nossa religiosidade, ela perde o sentido, torna-se vazia, inútil, realmente algo vã, sem sentido algum, quando não gera em nós santidade, quando não gera em nós mudança. Veja comigo o versículo 4. O versículo 4 diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça maligna, de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ali estavam, ali se encontrava pessoas cultuando, mas como elas eram? Nação pecaminosa, carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, que voltaram para trás. Ou seja, Deus olha para essa nação, Deus olha para este povo e diz: não há pureza, não há santidade, não há retorno, não há mudança, não há lapidação. O versículo 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Depois você pode ler Jeremias capítulo 7, verso 8 ao verso 15, Jeremias 6, 14. Jeremias 7 vai dizer que as pessoas faziam tudo o que era errado, tudo o que não prestava, uma vida totalmente torta, uma vida totalmente errada, errônea, mas chegavam na igreja, entravam no templo e diziam: templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, estamos salvos, porque estamos no templo. E Deus fala aqui: quem você queria só pisar dos meus átrios? Malaquias 1:10 fala de tanta abominação que havia, de tanto erro que havia, de tanta coisa ruim que havia. Deus fala: oxalá houvesse entre vós quem fechasse as portas do templo, que o fogo do altar não fosse mais aceso. Por isso Isaías 1 versículo 16 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Se a nossa busca intensa, se o nosso sacrifício, se a nossa adoração não gera quebrantamento, não gera humildade, não gera mudança de comportamento, não gera santidade, a nossa religiosidade perdeu totalmente o sentido. Nesses dias que as igrejas estão fechadas, e outros estados aí, como em São Paulo, mencionei agora há pouco,
do dia 15 ao dia 30 de março, os cultos estão proibidos, só online, devido à pandemia. E outros estados também, fechado. Cantores que viviam da música, cantando nas igrejas, fazendo seus shows nas igrejas, não iam para adorar, mas fazer um show e ganhar dinheiro, estão aí sem poder também nas igrejas. E aqueles que iam para adorar estão sendo sustentados por Deus, abençoados por Deus. Mas aqueles que iam para ganhar dinheiro, para se beneficiar das pessoas, e agora, como vai ser? Aqueles que iam nos cultos, mas não mudavam de vida, continuavam na perdição, na rebeldia, na rebelião, na língua maledicente, continuavam na intriga, na discórdia, continuava falando mal de um, de outro, de todos, continuava vivendo assim em pecado, na imoralidade, na impureza. E agora? A Bíblia está dizendo, tomara que fechasse as portas, porque quando nós entramos na presença do Senhor, nós devemos entrar para sermos quebrantados por Deus, tal como Isaías, o mesmo Isaías aqui no capítulo 6, ele vai dizer, quando ele entrou na casa do Senhor, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele contempla a santidade de Deus, os serafins, os anjos voando, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, voando e declarando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele contempla a face de Deus, o que acontece? Ele cai em si, ele vê o seu pecado, ele vê a sua transgressão, ele diz, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos senhores, estou perdido. Ele reconhece o pecado, e após se conhecer, ele é purificado, ele é restaurado, e após ser purificado e restaurado, ele pôde ouvir a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Mas antes ele buscou a santidade. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós não veremos a Deus sem a devida santificação. Santificai-vos, para que o Senhor faça maravilhas em vosso meio. Quando nós nos santificamos, Deus faz maravilhas. Quando nos santificamos, Deus opera milagres. Santifique, meu amigo, minha amiga, santifique o seu coração, diz o texto, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade diante dos vossos atos, tirai a maldade diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Toda maldade que você faz, você está fazendo diante dos olhos de Deus. Mas quando há arrependimento, há o quebrantamento, há a entrega, há a mudança de vida, e agora você é transformado num novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, uma nova criatura, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram nova. Por isso a Bíblia diz, confessai os vossos pecados. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2,1 diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele fará propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas por todos aqueles que clamarem por Ele. Então nós vamos clamar ao Senhor. Então a religiosidade que não gera santidade, a religiosidade que não gera pureza, a religiosidade que não gera mudança, é uma religiosidade totalmente sem sentido, completamente sem sentido. Precisa mudar de vida, precisa mudar o coração, precisa se entregar ao Senhor. Esta é a verdadeira religiosidade. Em quarto lugar, a religiosidade sem sentido é aquela que não gera envolvimento com o próximo, é aquela que não gera envolvimento com o próximo. O verso 17 diz, aprendei a fazer o bem, atendei
a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, prenteai a causa das viúvas. Então, quando você exerce a sua religiosidade com sentido, você, após exercê-la, você se volta para o próximo, para ser bênção na vida do próximo. Lembra os 2 grandes mandamentos? Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus e você ama o próximo. E agora diz aqui que você vai aprender a fazer o bem. Fazer o bem para as pessoas, vai ter bondade no seu coração, você vai tender para a justiça, você vai repreender aquele que é opressor, você vai defender o órfão e você vai prentear a causa das viúvas. Você será um abençoador de vidas, você será um abençoador de pessoas, você será alguém que vai realmente abençoar outros com a graça maravilhosa, tremenda, poderosa e extraordinária de Deus, em nome de Jesus. Você tornar-se-á verdadeiramente um abençoador de vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A religiosidade sem sentido é aquela que não gera envolvimento com o próximo. Eu não posso ver a necessidade do próximo sem fazer nada para abençoá-lo e ajudá-lo. Se eu vejo meu próximo carente, e se eu falar assim, eu não vou fazer nada não, eu vou deixar para que outro faça, eu estou faltando com a religiosidade verdadeira. É como o bom samaritano. Diz a Bíblia que alguém estava caído à beira do caminho e passou o sacerdote, o líder da igreja. Ele passa de largo, dá uma olhada e vai embora. Vêm os levitas, os músicos da igreja, dá uma olhada no homem caído, passa de largo e vai embora. Tão preocupados com o culto, tão preocupados com as coisas cerimoniais, e deixa de atender o próximo. E vem um samaritano, que nem era considerado na época, desprezado na época, mas ele vê o homem caído, ele o levanta, ele o coloca sobre o seu animal, ele leva até um hotel da época, ele paga o tratamento daquele homem, ele vê aquele homem restaurado. Este é o verdadeiro religioso, este é o verdadeiro homem de Deus, este é o verdadeiro que adora, que cultua a Deus. Pois se a minha e a tua religiosidade não nos leva a sermos abençoadores do outro, a nossa religiosidade é sem sentido. Mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você pode ouvir esta palavra e dizer assim, olha, eu não concordo com isso. Ou você pode dizer assim, eu estou perdido, porque a minha religiosidade, ela virou mecânica, ela virou ritual, ela virou cerimonialista, é um cerimonial apenas. A minha religiosidade não tem me curado, eu estou doente. A minha mente, meu coração, minha alma está doente. Eu estou em pecado, eu estou em falhas, há pecado na minha alma. Eu não me preocupo com as pessoas, eu não cuido das pessoas, eu estou totalmente perdido. Então não há mais solução para mim? Sim, meu amigo, minha amiga, há solução para você. Veja comigo o verso 18, Deus faz o convite. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos arrazoar. Vamos conversar um pouquinho. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Deus está dizendo, olha, se você entendeu a palavra, se você quer arrazoar comigo, se você quer discutir comigo, se você quer conversar comigo, ainda que você seja um perdido, ainda que você esteja totalmente arruinado, ainda que você esteja totalmente destruído, mas se você der ouvidos à minha voz, se você quiser e você me ouvir, eu tenho o melhor para você. Você vai comer o melhor desta terra, você vai desfrutar do melhor desta terra. Mas há uma advertência no verso 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Mas se não quiser se manter na rebeldia, se for rebelde, você vai ser devorado, porque a boca do Senhor o disse. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não permita ser devorado, não permita ser devorado, se arrependa, se entregue, se renda ao Senhor, porque Deus tem o melhor desta terra para você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Mas se for dos rebeldes, você sabe, vai ser devorado. Quem disse? É a boca do Senhor, é o Senhor. Então você precisa se render, entregar, se prostrar diante do Senhor para desfrutar do melhor desta terra. Não adianta erguer as mãos, não adianta multiplicar as orações, não adianta se você não tem conhecido a Deus, se você não tem recebido cura de Deus, santidade, relacionamento com as pessoas, está vivendo uma religiosidade sem sentido. Mas Deus quer te purificar hoje, Deus quer te transformar hoje, Deus quer te mudar hoje, Deus quer te renovar hoje, Deus quer te renovar hoje, Deus quer realmente fazer um milagre transformador, renovador na sua vida hoje. Basta você se entregar totalmente ao Senhor, colocando a sua vida nas mãos maravilhosas, eternas, poderosas de Deus. Deixa Deus te curar, deixa Deus te restaurar, e a sua adoração nunca mais será a mesma, porque a partir de hoje ela será totalmente diferente. E quando você entrar para cultuar, você vai ser tocado pelo Espírito Santo, transformado por Ele. E que Deus o abençoe em nome de Jesus. Traz o novo, Senhor. Quebra toda religiosidade, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Peça isso. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito. Peça, 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 quebra toda espiritualidade, Senhor, moça. Eu quero viver algo novo. Traz o novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Uma espiritualidade verdadeira, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Quebra a religiosidade, Senhor, nessa noite. Desce como fogo. Quebra, Senhor, todo rito. Traz vida, Senhor, novamente sobre nós. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Que possamos realmente viver algo novo da parte de Deus. O grande problema é quando nos acostumamos com as coisas espirituais, nos acostumamos com a vida religiosa, nos acostumamos com a religiosidade e permitimos que tudo isso perca o sentido, perca a razão de ser, e começamos a fazer tudo no automático, sem pensar o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, qual é o propósito de tudo aquilo. Não permita que a sua vida religiosa perca o sentido. Não permita que a sua vida caia no automático. Viva o novo de Deus. Que Deus assim o abençoe. Pai, em o nome de Jesus, que esta palavra ministrada nesta hora possa penetrar a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, que possamos vivê-la, praticá-la, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor
de noite e de dia, tua entrada e saída, e o teu riso e teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh, oh, oh. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe.